Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido e minha querida irmã em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor invada o seu coração. Que a paz do Senhor contagie toda a sua alma. Obrigado por mais um momento que você tira esse tempo para poder estar me dando essa oportunidade de orar por você, de abençoar a sua vida. Obrigado pela credibilidade que você me concede, por me permitir orar com você. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, se hoje não foi um dia bom, se não tem sido um dia bom, nós vamos orar. E seja o que for que você estiver passando, eu creio que Deus pode entrar com providência na sua vida. Se você precisa de oração em outras áreas, porque hoje nós oramos especificamente pelos nossos filhos, ou pelos seus futuros filhos, se você ainda não tem, mas pretende ter. Fique à vontade. Os nossos vídeos têm áreas específicas da nossa vida. Mas também tem um milagre urgente na terça-feira, onde você pode apresentar as suas petições ao Senhor e orar conosco. Fique à vontade. Que Deus use a minha vida para a sua vida nesse dia de hoje. Então vamos para a palavra do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 15, um texto muito conhecido. Lucas 15, do 11 ao 13, nós vamos ler a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Você conhece que essa é a parábola do filho pródigo que Jesus está contando. Jesus segue um ensino onde ele vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que o próprio pai vai dizer no final do texto que ele estava perdido e foi achado. Isso é Jesus ensinando para o povo que Deus sempre vai procurar os perdidos, que Deus sempre vai atrás daquele que está desgarrado, daquele que ninguém dá mais nada por ele, que dá aquilo como perdido, sabe? Jesus está contando essa parábola aqui. E hoje nós vamos falar sobre filhos. O interessante, eu quero que você pense comigo sobre esse pai. Esse pai aqui representa Deus. Jesus está dizendo isso, mas ele representa Deus. E o filho pródigo representa nós, a humanidade. Mas vamos entrar pro literal aqui. Esse pai era um homem de bens, de posses. Esse filho, sabendo que o pai tinha bens e posses, pediu a sua parte. Ele quis antecipar a sua herança. O pai pode ser que pensou em não dar, porque não foi apenas um pedido, eu acredito isso, que esse filho pediu durante algumas vezes, insistindo com o pai. Ele não pediu só uma vez, e eu acredito que ele ficou durante um tempo pedindo ao pai essa sua parte da herança. E o seu pai, às vezes, por amar o seu filho e entender que talvez o seu filho estava triste porque estava dentro da sua casa, e mesmo com todas as provisões, ele achava que ele não estava feliz. Esse pai chateado, mas por amar o seu filho, decide então repartir. Ele pega o que é seu e vai embora. O pai ficou triste, obviamente, mas liberou o seu filho.
Ele não queria o seu filho obrigado dentro da sua casa, preso dentro da sua casa. Mas esse pai, nós vamos ver que no final, quando o filho volta, esse pai tem uma roupa preparada, tem um anel preparado, tem sapato preparado e dá uma festa. Diz: meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Porque esse pai, ele esperava, ele tinha esperança que esse filho iria voltar. Porque ele sabia que esse filho, ele não tinha a maturidade para administrar aquela herança. Mas ele, por amar o seu filho e entender que esse filho precisava crescer, precisava entender alguma coisa da vida, ele libera essa herança. Irmãos, vocês que têm filhos, eu também tenho, né? Às vezes, eu sou pai de filhos ainda pequenos, mas você que tem filhos um pouco mais velhos, eu quero te dar uma direção de Deus, que Deus me encaminhou para você. Seu filho, a sua filha, ele precisa de liberdade. De liberdade. Talvez é difícil para nós, e eu entendo isso porque eu também sou um pouco assim, de querer sobreproteger demais. Eu tenho filhos pequenos, um de 2 e uma de 7. Mas Deus tem trabalhado isso no meu coração. A minha esposa tem conversado comigo a respeito disso. A gente precisa liberar os nossos filhos para viver experiências. Esse pai liberou seu filho, apesar de chateado e triste, porque seu filho quis a herança e foi embora. Ele entendeu que esse filho precisava pegar essa herança, mesmo despreparado, e literalmente gastar tudo e passar pela frustração, pela decisão errada para que ele crescesse. E ele entendeu isso. Esse filho pródigo, se você conhece a parábola, leia lá Lucas 15, a partir do versículo 11, você vai ver que esse filho, ele aprendeu, mas o pai precisou liberar ele para ele aprender. O direcionamento de Deus para nós é isso. Os nossos filhos precisam viver experiências e às vezes Deus nos permite viver as experiências de uma decisão errada, porque Ele quer que a gente cresça, tenha maturidade. O fracasso para o cristão, ele é necessário. Talvez você nunca ouviu isso, mas ele é necessário. Deus às vezes nos permite sim o fracasso para que nós venhamos crescer, entender a dependência de Deus, entender certas coisas que nós só vamos entender com o fracasso, com a decisão errada, com o tropeço. E Ele quer que nós estejamos dispostos a permitir isso para os nossos filhos. Que nós possamos aprender com esta parábola e direcionar os nossos filhos para que eles cresçam, amadureçam e principalmente na fé, orientando eles na fé. Na fé. Eu quero orar com você, meu querido e minha querida, para que os nossos filhos sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam conduzidos pelo Espírito Santo e que nós possamos ter esse coração tranquilo e em paz, para que nós possamos liberar eles, para que eles venham crescer, para que eles venham crescer na fé principalmente, para que eles olhem para nós e entendam que nós não somos aqueles que vão ser uma pedra de tropeço para eles, que vão os proibir de tudo, mas que os que vão conduzi-los e liberá-los para aprender, mas que sempre estaremos aqui para os abraçar quando eles voltarem arrependidos, chorando. E falando em arrependido e chorando, Deus tem uma resposta para alguém que está me ouvindo agora. Seu filho que saiu de casa, sua filha, não sei, já há alguns anos, Deus está trazendo ela de volta, ou ele de volta, tá? Deus trabalhou na vida dele, na vida dela. E está trazendo de volta para você. A sua oração não foi em vão. E falando em oração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas mãos do Senhor, papai, essa mãe, esse pai, que ora pelos seus filhos, que coloca agora, papai querido,
em oração o nome dos seus filhos. É esse que ora pelos seus futuros filhos. Eu abençoo cada um desses pais com discernimento, com compreensão da sua palavra que direcionamos aqui no dia de hoje, para que nós estejamos sendo condutores dos nossos filhos a um crescimento espiritual, um crescimento na fé, a uma maturação como homem e mulher do Senhor na vida, Pai. Usa-nos como canal de bênção para os nossos filhos. Tranquiliza o nosso coração, porque às vezes nós queremos super proteger demais. E às vezes nós estamos cometendo um erro grave. Meu irmão, minha irmã, o seu filho que há pouco, recente, saiu de casa, se sentindo talvez sufocado e preso durante esse período em que houve essa discussão, houve essa superproteção, nós somos assim. Fique com o seu coração tranquilo, porque Deus vai cuidar de tudo e vai cuidar da herança que Ele te deu. Ponha em oração. Tenha em mente que você necessita aprender também como pai, como mãe. Que em nome de Jesus vocês possam se acertar. Eu oro por você. Oro por você que ora pelo seu filho, mas está distante do Senhor. Você se distanciou do Senhor. Como dizem, né? Você está desviado do caminho do Senhor. Há tempos que você não vai na igreja, há tempos que você não tem uma comunhão com Deus. Mas esse vídeo chegou para você e você está passando uma dificuldade na criação dos seus filhos ou na condução deles. E tem passado lutas nesta área. Deus está chamando primeiro você que é filho, que é filha, que está distante da comunhão, que está distante do seu pai. Primeiro Ele quer trabalhar na sua vida. E Ele pede para que você volte, que Ele está de braços abertos para te abraçar. Eu quero dizer para você também um recado do Senhor. Você que já tem uma caminhada na fé de décadas. Seus filhos já estão casados. Já se casaram. E Deus me direciona para dizer para você, não interfira em como Ele conduz a sua família. Você pode aconselhar, mas você não pode revogar a autoridade que eles têm sobre a família e sobre os filhos. Não seja essa pessoa que vai interferir em como seu filho e sua filha advoga a causa dos seus filhos. Não interfira em como ele conduz a sua família. Você pode aconselhar, mas você não pode interferir, revogar, tirar a autoridade, porque não é sua família, é a família deles. Entenda isso. Deus aqui está direcionando a palavra dele a corações de forma específica. E eu espero que você entenda que é Deus que está falando. Que o Senhor abençoe os seus filhos. Abençoe a nós, pais, para conduzir os nossos filhos. Porque aí fora, Satanás, ele está como um leão, rugindo para tragar os nossos filhos, para desviar toda a conduta cristã e moral que nós estamos com suor e com oração tentando passar para os nossos filhos. Que nós não sejamos a pedra de tropeço que Satanás vai usar para desviar os nossos filhos, mas que nós sejamos instrumentos de Deus, condutores do Espírito Santo, condutores pelo Espírito Santo para direcionar os nossos filhos ao propósito e chamado que Deus tem para a vida deles. Deus guarde você, Deus guarde os seus filhos, guarde a sua casa, debaixo da mão forte e poderosa do Senhor. Eu abençoo os seus filhos, abençoo a sua casa,
em nome do Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, amanhã eu te espero, oração das finanças, em nome de Jesus. Já sabe, curte, compartilha, se você achar que eu mereço, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe.